Olá, queridos. Em alguns vídeos anteriores, nós estudamos que o Senhor decretou no total 7 festas para o povo de Israel. Percebemos que havia um conteúdo profético nessas festas que apontavam para Jesus, né? As 4 primeiras festas, que eram as festas de primavera, Páscoa, Pães Ázimos, Primícias e Pentecostes, elas acabaram se cumprindo na primeira vinda de Jesus. Por essa razão, elas já tiveram seu conteúdo profético cumprido. Vamos lembrar? Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado na festa dos Pães Ázimos, ele ressuscitou na festa das Primícias e logo depois de ter subido aos céus, o Espírito Santo foi derramado justamente no dia de Pentecostes. Todas essas festas tiveram associação com algo marcante no ministério de Jesus. Será coincidência? Não creio que não. As últimas 3 festas, que é a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, elas acontecem só depois, lá para o fim do ano, na época do outono. Ou seja, primavera aconteciam as 4 festas e depois só de um longo período de ano, um longo período de tempo que aconteciam as 3 últimas festas. E nós profeticamente estamos nesse longo período de ano. Esses 4 eventos já aconteceram e estamos aguardando os 3 últimos eventos proféticos que estão associados com a segunda vinda de Jesus. Isso é maravilhoso, né? Se nós percebemos um padrão de acontecimentos nas 4 festas iniciais de primavera, é muito provável que também ocorra esse mesmo padrão nas festas finais de outono. Ou seja, cada festa se cumpre profeticamente com algo relacionado à vinda de Jesus, especificamente a sua segunda vinda. Tem sido apontado que as festas de outono falam do retorno do Messias para Israel, quando eles vão entender realmente que aquele que foi crucificado há 2000 anos atrás é de fato o Messias prometido. Mas também há uma promessa do arrebatamento da igreja, e esses eventos eles estarão praticamente acontecendo na mesma época. Essa revelação para os judeus e também o arrebatamento da igreja. Mas vamos iniciar com a festa das trombetas. Lá em Números, capítulo 29, 1 diz: no primeiro dia do 7º mês, convoquem uma santa assembleia e não façam trabalho algum. Nesse dia, vocês tocarão as trombetas. Complemento desse texto, a gente vê lá em Levítico 23, 24, que diz: dize também aos filhos de Israel: no 7º mês, o primeiro dia do mês será para vós dia de repouso solene, memorial anunciado ao toque do chofar, trombeta que convoca a reunião do povo em santidade. Então aqui a gente vê 2 coisas nesses 2 textos que eu queria destacar com você. A primeira coisa, fala-se de um memorial. E memorial ele serve para lembrar, fazer as pessoas conscientes. E o conceito que estava por trás desse dia é: nós nos lembraremos de Deus e Deus se lembrará de nós. Mas nesse dia também se fala do toque do chofar. Chofar, um chifre, e era colocado com um barulho, né? Se tocava o chofar e o som do chofar era conhecido como som de trombeta. Era comum que no dia da festa da trombeta se tocasse esse chofar e era como se fosse um chamado para todos se arrependerem diante de Deus. Esse era um dos significados do som, do barulho que o chofar fazia. Era um convite a um arrependimento. E esse dia pode sim, porque não pode sim, profeticamente falar da chamada final ao arrependimento antes do retorno do Messias. Antes da ressurreição dos justos, que acontecerá o som do toque da última trombeta, falando do arrebatamento da igreja. Agora no Novo Testamento, 1 Coríntios 15, 52 diz que num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse texto de Coríntios fala que algo acontecerá no som da última trombeta. Num abrir e fechar de olhos, aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. É bem provável que a festa das trombetas, está associada com o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 17 diz: pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Complemento aquele texto que nós lemos de 1 Coríntios 15. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim, estaremos em Cristo para sempre. Novamente fala-se do toque da trombeta. Toque da trombeta, toque da trombeta. Como era no dia da festa da trombeta. Era comum que nessa festa eles pegavam o chofar e se tocava 100 vezes. Eu vou colocar aqui, só para você que nunca de repente ouviu o som do chofar. Esse era o barulho que era tocado praticamente 100 vezes. Aleluia! Como nós aguardamos esse dia, no som dessa última trombeta que será tocada, e nós nos encontraremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Mas vamos continuar, só queria colocar aqui para você conseguir ouvir um pouquinho do barulho do chofar. E esse chofar era tocado 100 vezes, essas sequências em algumas maneiras diferentes, e o toque final, 100º toque, era conhecido como o último toque ou a última trombeta. Seria esse o contexto de 1 Coríntios? Uma alusão a esse momento? Eu vou ler de novo esse texto. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Alguns poderão até dizer assim, contrapor, dizendo: mas a palavra diz que o Senhor virá como um ladrão, ou seja, o dia, a hora ninguém sabe, vai ser como um ladrão. O próprio Jesus diz que o dia ninguém sabe, senão o Pai. E nós queremos falar sobre essas duas coisas para que você tente entender um pouco do contexto, né? Jesus não virá como ladrão para a igreja que está o aguardando, não. Jesus virá como um ladrão para a igreja morta. Isso é muito claro em Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 a 3, que diz: ao anjo da igreja em Sardes, escreva: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Perceba que há uma condição para que a vinda de Cristo seja como um ladrão, se você não estiver atento. A chave para entender isso está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, que diz: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes,
pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Ou seja, para os filhos da luz, esse dia não será tão surpresa, esse dia não será como a vinda de um ladrão repentina. Não, para os filhos da luz, não. Em segundo lugar, sobre a declaração de Jesus em Mateus 24:36, que diz: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem aos anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Se você perceber que muitas das vezes Jesus ele usa uma linguagem que para a cultura dos judeus é uma linguagem de casamento. Quando ele vira para os discípulos e fala: não fiquem tristes, eu preciso ir, mas um dia eu voltarei para buscar vocês. Vou preparar lugar e um dia eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver vocês também estejam. Jesus está usando uma linguagem de casamento. Na cultura judaica, o pai e o filho vinham até a casa da noiva, faziam-se um contrato de casamento, eles deixavam um dote com aquela moça que era a garantia de que aquele noivo iria voltar um dia para buscá-la, para ser a sua esposa. Então o pai e o filho saem da casa da noiva naquele dia da assinatura do contrato. O filho, por uma sociedade patriarcal, eles viviam em clãs e era comum que o filho então construísse uma casa próximo ali ao pai dele, né? E quando aquela casa estivesse pronta, o pai supervisionaria a obra do filho. Quando o pai considerasse que a obra do filho estivesse pronta, ele então, o filho poderia voltar para buscar a sua esposa e trazer a sua esposa aonde ele estava. Assim acontecerá conosco também. Jesus nos deixou um dote, a certeza de que ele virá, o Espírito Santo. E ele está continuando a sua obra. Quando o Pai determinar que é chegado o momento, Jesus então voltará para buscar a sua igreja. Então, quando ele fala que quanto ao dia e a hora ninguém sabe, é nesse contexto de casamento, que o pai deveria dar a palavra final para o filho. Filho, é chegada a hora, vai lá pegar a sua noiva, traz ela. Então, fazendo esse panorama todo em relação à festa das trombetas, agora esse vídeo está sendo gravado no dia 25 de setembro de 2019 e é com muita expectativa que agora, daqui 4 dias, no domingo, dia 29 de setembro, às 6 da tarde, começa a festa das trombetas no ano de 2019. Não estou aqui querendo marcar a vinda de Jesus para dia 29 de setembro de 2019, mas pode ser que seja. É uma data propícia para uma festa das trombetas. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou em primícias. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes. Acabaram-se as festas da primavera. Passa-se um longo período de ano, que já tem durado quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos, para iniciar a festa do outono. E a primeira festa de outono é trombetas. Os sinais estão se cumprindo, cremos no arrebatamento da igreja. E se esse padrão continuar, tudo indica, sim, que o arrebatamento da igreja acontecerá em uma festa das trombetas. Pode ser esse ano, pode ser no ano que vem, pode ser no outro ano. Não estou aqui marcando a vinda de Jesus. Pode ser uma das festas das trombetas. Profeticamente, cumpriria-se esse padrão. Você está preparado? Domingo agora nós vamos ter a festa das trombetas. E se for esse dia, você está preparado? O shofar continua tocando, nos convidando
ao arrependimento. Vinde, vinde, voltemos ao Senhor. Vinde, voltemos ao Senhor. Que os nossos ouvidos se abram para este toque do shofar. Dia 29 de setembro de 2019 será um dia de nós lembrarmos um convite ao arrependimento na festa das trombetas. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.